Hello! Olá, tudo bem? Gente, eu já fiquei passada na live porque geralmente eu não deixo o cronômetro ligado, né? Aqui, tá sempre ao vivo. Aí eu terminei a live, deu mais de 1 hora. Geralmente não é só 1 hora de live. O Instagram tá toda hora mudando aqui as informações, né? Eu fico perdidinha com isso. Perdidinha. Mas vamos lá. Deixar meus bonequinhos aqui. Eu quero pegar uns livros aqui para indicar para vocês. Esses aqui. Hoje a gente vai falar sobre perdoar os nossos pais, que é muito importante. Cadê aquele outro maravilhoso? Tá aqui? Será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Será que é esse aqui? É esse aqui, Terapia da Reforma Íntima. E aí, tudo benzinho com vocêsinhos, lindinhos, bonitinhos, maravilhosinhos? Espero que sim. Os pais, 185. Eu fico assim, porque eu fico pensando, aí, né? O negócio tem que ser assim, vai lá e faz, Mari, não pensa muito. Tô contigo, eu sei, Criador, que o Senhor está comigo. Legal. Olá, Scooby, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Espero que bem, espero que tenha iniciado bem essa semana. Deixa eu ligar essa luz aqui também. Agora tá mais com foco. Espero que esteja tudo bem aí. Aqui. Vamos lá falar sobre perdoar os pais no dia de hoje. Vou esperar mais um pouquinho, uns 5 minutinhos. Para chamar as pessoas, né? Legal. Bacana. Bom, vamos começar? Peguei aqui umas passagens interessantes para trazer essa abordagem aqui. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui um livro de mensagens, que é bom, importante. Eu gosto de dar uma variada, mas o livro da Ianda tá tão legal agora em novembro, sobre serviço. E hoje é dia 11, né? Dia de portal aberto, foi agora às 11 horas da manhã. Quem meditou, maravilhoso. Quem não meditou, aproveita. Não é só porque tem que ser às 11h11 do dia 11, não, gente. Do mês 11, né? 11h11 do dia 11 do mês 11. Não, aproveita a energia toda do dia de hoje, que tá maravilhosa, super introspectiva. Olá, Paula, Isa, Vera, sejam bem-vindas, boa tarde. Tá uma energia super maravilhosa de conexão espiritual, de intuição, de ouvir a sua egrégora, a sua família espiritual, para você poder trabalhar o que você precisa para resolver o que você deseja, beleza? Bom, mensagem de hoje do dia 11. O maior serviço que posso oferecer é a renovação do meu coração, da minha mente e da minha vida. Olha que delícia. Renovar, gente. Renovar.
Você já esteve em uma cerimônia de renovação espiritual? Eu já. Estou falando em um evento com muita gente batendo palma, cantando e renovando a alma. Se você nunca esteve, precisa organizar hoje mesmo. Pare tudo que você... Ó, propício para o dia de hoje, hein? Pare tudo o que você estiver fazendo, cancele seus compromissos, desligue o telefone e televisão, tranque suas portas, cerre as cortinas, tire o sapato e renove seu espírito. Eis o que você tem que fazer. Invoque pelo nome e, com detalhes, todas as coisas que estão te testando, desafiando, tirando você do seu eixo e causando desequilíbrio. Invoque-as para o centro de sua vida, bata o pé e diga chega! Em seguida, invoque para a sua vida tudo o que você deseja, as coisas que levantarão o seu astral. Quando sentir que essas coisas são reais na sua mente e no seu coração, bata palmas dando graças por ela. Depois jogue fora aquilo que você quer renunciar. Ajoelhe-se e peça orientação e perdoe alguém. Fique de pé. Peça proteção contra os seus inimigos internos e externos. Sacuda então o corpo para livrar-se dos maus hábitos, dos maus sentimentos, das más atitudes e das pessoas que têm energia negativa. No final, deite-se e entregue-se. Entregue-se à sua vontade divina, entregue-se à sua mente divina, entregue sua vida ao plano divino e permaneça assim até saber no fundo do seu coração que o seu espírito foi renovado. Até hoje, você pode ter pronunciado um jeito de fazer uma faxina na sua vida. Aliás, procurado. Até hoje você pode ter procurado um jeito de fazer uma faxina na sua vida. Hoje, renove-se. Renove sua fé, renove suas forças, renove sua mente, seu coração e sua alma. Hoje eu me dedico a criar uma energia renovada na minha vida. Gente, eu adoro fazer essas lives com você porque eu vejo sincronismo, né? Eu tava falando o que no começo? Que hoje é dia 11/11, não precisa ficar esperando. Ai, já passou o portal das 11h11 da manhã. Não, você tem o dia inteiro para você se conectar com essa energia maravilhosa. A mensagem de hoje tá aí falando, reforçando para você renovar o seu espírito, colocar para fora, como eu falei, né? Tira tudo aquilo que tá te atrapalhando, que tá te prejudicando, seja um pensamento, seja uma situação, uma atitude, coloque no centro da sua vida. Quando ela pede para você colocar no centro da sua vida, traga isso de dentro para você, do seu interno. Quando isso tá dentro, a gente quer fazer esforços, né? E não tem necessidade, você só tira de dentro, coloca no centro, coloca no coração, no centro, reconheça que essas coisas estão te atrapalhando e entrega para o universo. E aí você começa a trazer tudo o que você precisa. Se é energia que está te faltando para você colocar os seus projetos no ar, para você tocar o seu dia, a sua rotina, para você voltar a sonhar, para você se alinhar, planejar para os seus projetos, essa energia que está faltando, convida essa energia para estar com você. É gratidão que está faltando, convida a energia da gratidão, vai convidando a energia do amor, está faltando amor na sua vida, amor por você, amor pelas coisas à sua volta, amor pelo Criador, amor pela sua existência, convida essas energias e vai sentindo. Você viu que ela foi falando assim, né? Sinta essa energia, coloca uma música suave, uma música que combine com você, uma música que te traga toda essa expansão. E aí você vai colocando isso para fora, tudo isso vai imergindo essa energia à sua volta de renovo, de tirar, de centrar e de trazer. Então tira o que não quer, chame o que você quer, centralize isso, entregue o que você deseja te livrar e coloque dentro o que você precisa ancorar para que você aproveite os benefícios do dia de hoje. Tá muito propício para isso. Eu convido aqui na live de hoje, que é falando sobre perdoando os nossos pais. Você lembra que ela falou na mensagem para perdoar, né? Também você pode se perdoar e você pode perdoar alguém. É muito importante, principalmente quando nós temos portais assim, porque se torna um exercício mais fácil. Na verdade, não mais fácil, mais leve, porque você tem apoio espiritual, você tem amparo espiritual para fazer essa condução. Então, no finalzinho, caminhando para o final, vou te deixar alguns exercícios aqui, ou 2 ou 3 exercícios para você fazer nessa questão do perdoar os nossos pais.
Por que é importante perdoar os nossos pais? E se você acha que você não tem nenhum problema, vale a pena ouvir a live para você realmente se certificar de que não tem nenhum problema com os nossos pais. Porque geralmente tem, tá? 99,% dos novos pode ser a família mais perfeita, mas até nessa condução você vai ter lá super proteção, super cuidado, as super dosagens de amor que acabam fragilizando, né? Tornando um ser humano frágil na vida adulta. Então vale a pena assistir essa live, fazer essa reflexão e ver o que serve e o que não serve para você. Eu sempre digo aqui, nem tudo que eu falo é uma ciência exata, é 100% assertivo. Você pega o que faz sentido para você, pega o que realmente está falando com o seu coração e traz para você. O que não faz sentido, você guarda, ou você fala, ou você descarta. Depois eu tenho certeza que se você for ouvir essa mesma live daqui a um tempo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai ver outras coisas que você não enxergou nesse momento agora. É igual ler livro, né? A gente sempre vai ter... Eu tô assistindo agora umas lives de uma amiga minha que foram gravadas no ano passado. Ano passado eu assisti e hoje tem outro sentido. Naquele momento em que eu assisti no ano passado, eu trabalhei umas coisas. Agora, nesse momento, nas lives dela, eu tô trabalhando outras coisas, né? A Isabelle Reis, ela é do Destrava Abundância, uma terapeuta maravilhosa, ela tá aí com o intensivão do Destrava, super recomendo, gente. Inclusive, eu gravei um bônus pro curso dela do ano passado e estudei todo o curso dela, ela é maravilhosa. Bom, vamos lá. Pais, né? Sem dúvida nenhuma, ser pai, ser mãe, né? Ter esse título de pais é uma das tarefas mais responsáveis na nossa, de responsabilidade na nossa condução humana, né? Nós temos que abrir mãos de muitas coisas para poder conduzir filhos. Ainda mais se alguém entra dentro de um contexto que foi ou criado só pelo pai ou criado só pela mãe, tá? E aí, dependendo das circunstâncias dos seus pais, nesse exato momento, se foram pais que viveram aí nos anos 50, 40, 60, já são pais que tiveram uma educação, foram de uma geração muito rígida, né? Muitos tiveram que trabalhar muito cedo, muitos tiveram aí que passar pela ditadura militar e outras coisas bastante cruéis, né? De um sistema bem opressor. Então é mais natural que quando eles nos tiveram, ou tiveram você, porque os meus pais são da década de 50, 60, 50, 60. Minha mãe é de 59, 63, é da década de 60 ali para frente já. Então, eles tiveram uma educação bem rígida, eles tiveram... meu pai mesmo, por exemplo, o que fez eu entender muitas coisas do meu pai, e meu pai foi uma pessoa muito opressora, que ele não teve mãe, ele foi adotado cedo por uma pessoa vizinha. O pai, quando ele perdeu a mãe dele, na verdade, que nunca ele teve mãe, todo mundo tem mãe, todos nós temos mãe, todos nós nascemos de uma mãe, por mais que sejamos órfãos, nós temos mãe, tá? Por mais que a pessoa seja órfã, ela teve uma mãe, tá? O meu pai perdeu a mãe dele com 33 anos, então... isso aos 11 anos de idade dele, mais ou menos, eu acho que 7, 8, entre os 7 e os 11 anos, que é naquele período que vira chavezinha. E aí o pai dele não ficou com ele um período, depois ele teve que ficar com uma vizinha, um parente próximo, que era mulher de um parente próximo, e foi criado por ela. E o pai dele não quis por conta da madrasta. Meu pai até hoje guarda assim um rancor enorme dessa madrasta, e ela nem tá viva mais. Eu já falei para ele perdoar, mas ele não consegue, porque ele acha que foi a madrasta que sabotou essa relação dos dois. Então olha só o tanto de trauma na cabeça do meu pai. Uma criança de 11 anos, aos 12 anos meu pai já trabalhava, não teve uma referência materna, ele não gostava das lembranças que ele tinha com a mãe dele. Ele fala que eram lembranças que ela só via ela bêbada, só, né? Segundo ele, a minha avó também era
da Umbanda, do Candomblé, então ele já tem uma referência negativa com isso também. Então, isso tudo, investigar essa história do meu pai, fez com que eu tivesse empatia com ele e entendesse os comportamentos deles conosco, né? Comigo e com os meus irmãos, que eram comportamentos agressivos, de não participação, ele não participava nas festas, ele se isolava, ele era aquele cara que encerrava a festa, tava todo mundo feliz, assim, aniversário, Natal, Ano Novo, ele ia lá, desligava o som e mandava todo mundo embora. Eu tenho um trauma na minha festa de 15 anos, que eu convidei mais de 30 amigos meus para uma primeira festa que eu tive, assim, grande. Meu pai foi lá, meia-noite, tinha acabado de chegar do trabalho, ele desligou a caixa de som e mandou todo mundo embora. Simplesmente assim, tinha gente chegando ainda na festa. Ele mandou todo mundo embora da festa. Hoje eu falo isso rindo, falo, meu Deus do céu. Mas naquela época não teve graça, entendeu? Então eu e meu pai tinha muitos conflitos. Os meus irmãos não conflitavam, meus irmãos acatavam, abaixava a cabeça. Eu não, eu ia pra cima, eu debatia, eu brigava, eu perguntava por quê, e era sempre por que eu tô mandando, por que desse jeito, por que eu que pago as contas. Então, eu tive muitos conflitos com meu pai. E aí, contrapartida com a minha mãe, eu achava a minha mãe muito permissiva. Eu via a minha mãe muito quieta, assim, sabe? Tudo era amém, amém. Ai, não fala porque você sabe que seu pai não gosta. Não pode porque você sabe que seu pai é isso, seu pai é aquilo. Sempre ali tentando fazer de tudo para aquele casamento que eu já via que não dava certo. A nossa casa era daquelas brigas que, juro para vocês, a gente entrava embaixo da cama e via os copos voando, o prato voando. Uma vez, eu não sei por que eles brigaram, mas a minha mãe pegou o martelo e aí eu e os meus irmãos embaixo da cama assistindo isso. Eu acho que eu tinha 8, 9 anos, por aí. A gente embaixo da cama vendo a minha mãe quebrando tudo que tinha na estante. Era o som, era uma vitrola, né, com vinil. Minha mãe quebrou o som, aí meu pai quebrou os discos. Aí minha mãe quebrou TV, meu pai quebrou os copos. Aí minha mãe quebrou os pratos. E assim, ia embora. Eles não se agrediam, mas eles quebravam a casa inteira na briga. Imagina a gente crescendo num ambiente desse, né? E o que será que eu não trouxe para os meus relacionamentos? Quase tudo, os comportamentos, né? Depois de emergir no meu autoconhecimento, eu fui ver que muitos dos meus comportamentos, inclusive assim, meu filho mais velho viu isso muito meu, né? De mais ditador, sabe? De dizer assim, faz desse jeito, assim não pode, porque meu pai, né? Eu entrei num loop automático também de trabalho, que a minha mãe trabalhava em 2 empregos e estudava. A gente quase não via minha mãe. E aí entrei naquele looping de trabalho, 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 trabalho. Aí puxando o histórico da minha mãe. Foi pra roça, minha mãe é da roça, do Nordeste. Foi pra roça aos 7 anos de idade. 7 anos de idade, o meu avô disse para ela que ela não podia estudar, que ela tinha que trabalhar. E ela queria muito estudar. Então eu entendo, assim, a minha mãe foi uma referência muito de mulher que foi para cima, para mim, assim, guerreira. Que minha mãe, quando veio para São Paulo, ela foi terminar o ensino fundamental dela, porque o meu avô não deixava a minha mãe estudar. E ela teve que sair, acho que com 12, 13 anos, para ir trabalhar em casa de família, porque senão ela ia viver ali aquela vida, né? De estar ali no campo, de estar plantando, colhendo ali, e ela não queria aquilo, ela queria sair dali, ela não se via ali. E aí minha mãe veio para São Paulo com 18 anos, grávida do meu irmão mais velho, enfim, várias coisas que depois eu vi a minha história se repetindo lá. Quando eu fui estudar, eu falei, gente, eu tô fazendo as mesmas coisas que a minha mãe tá fazendo. Tanto que o meu filho mais velho também, criei sozinha, o pai não assumiu, aquela coisa. Olha, repetição de padrão, né? Então, por que é importante a gente fazer essa avaliação, fazer esse parâmetro dos nossos pais e perdoar os nossos pais? Para que ponto número um, para que a gente não viva os processos dos nossos pais. Isso já é básico. Você está vendo um modelo de história que você está se repetindo e não é um modelo tão louvável, não é um modelo assim de leveza, de plenitude, de harmonia, vamos corrigir. Ponto número 2, isso libera o perdão, tá?
porque às vezes a gente tem a tendência de ficar o quê? Justificando, né? Ai, mas eu sou assim porque meu pai foi, eu não sei se é de outro jeito. Claro que sabe. Se você tem uma essência espiritual, você é 100% responsável por transformar aquilo que foi lhe embutido, aquilo que lhe foi projetado. Você é responsável por isso e mais ninguém. A partir do momento que você aciona esse botãozinho, que você liga esse botãozinho de transformação, você começa a olhar a sua vida de uma maneira mais compromissada e responsável. E entender que toda e qualquer mudança está no seu gerenciamento, está sob sua posse. Você pega aquilo na mão e você transforma. É desafiador? Mas é possível. Eu consegui. E eu lembro agora, recentemente, esse ano, a última vez que eu fui visitar minha mãe, eu tive um processo muito forte lá com ela agora, né? Assim, de falar, meu Deus, eu acredito que eu achava que já tinha liberado tanta coisa, eu ainda tô vivendo isso. E aí, eu tive um momento em que eu cheguei pra ela, assim, a gente começou a conversar sobre essas coisas do passado, e eu via que tinha ainda muita mágoa minha, muita mágoa dela, muito peso. E aí, numa das conversas, ela falou assim: você tá igual ao seu pai. E eu sei o quanto meu pai foi opressor, então doeu ouvir aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu respirei, aí eu chorei, aí eu falei assim: eu sou filha dele. Você quer que eu seja igual a quem? Eu sou filha do meu pai, eu sou filha, eu sou sua filha, eu vou ser igual a vocês. Eu vou ser que seja 25% de um, 25% de outro, 50% meu é de vocês. Não dá para mudar tudo. Mas o que eu consigo mudar, eu tô fazendo a minha parte. O que não dá para fazer é ficar ouvindo sempre isso. Porque dói. Eu quero ouvir, eu sou igual ao seu pai, igual à sua mãe, na parte positiva. E onde que é que vocês não me mostram? Eu que tenho que ficar caçando ouro no pote. E aí aquilo chocou ela, mas foi uma conversa que libertou, sabe? Trouxe o perdão para aquele momento. E aí o meu programa foi ficar uma semana por conta desse evento, que foi uma semana super frustrante, eu me estendi. Eu acabei ficando 2 semanas para que a gente pudesse sair dali com paz, sabe? Com entendimento, com sentimento de harmonia. E aí a nossa relação foi para um outro nível, né? Foi para um outro patamar. Depois ela veio, me pediu desculpa por ter falado aquilo, eu pedi perdão por outras coisas também. Precisa ser assim, ter esse tipo de conversa? Não precisa ter esse tipo de conversa, ainda mais se os seus pais não estão preparados, né? Os meus também não estavam, mas por eles entenderem toda a minha jornada, o meu trabalho, tudo que eu faço, eles acabam me ouvindo um pouco, com muita resistência, mas eles acabam me ouvindo. E eu tento também não assumir um lugar que eu assumi muito tempo dentro da minha casa, por conta da ausência da minha mãe, eu acabei assumindo o lugar dela dentro de casa, por ser a única mulher. E aí acabei assumindo uma posição de ser mãe da minha mãe. Do meu pai nem tanto, mas mãe da minha mãe, né? O do meu pai, eu meio que assumi uma posição, e aí isso eu entendi na constelação sistêmica, de esposa, né? Porque eu que passava as roupas do meu pai quando mais nova, eu que fazia as coisas para ele. E aí eu me libertei disso tudo. Falei, não consigo, gente, eu preciso ser filha. E aí eu não tinha o meu lugar de filha e nem de irmã, porque os meus irmãos pegavam um pouco de bronca minha, por conta dessa questão minha de querer fazer, né? Querer fazer não, porque eu era a única mulher, então eu tinha que lavar, passar, cozinhar, arrumar. Isso aos 10, 11 anos de idade eu já fazia comida. E aí meus irmãos não gostavam, porque eu falava para eles fazerem as coisas e eles entendiam que eu estava assumindo um posto que eles não aceitavam que eu assumisse, que era mãe deles. E eles estavam certos. E eu entrava em conflito. Olha que loucura! Mas isso acontece. Por isso que trabalhar a cura dos nossos pais, o perdão com os nossos pais é vital, é importante para trazer a ordem e o equilíbrio sistêmico que existe dentro da nossa linhagem encarnatória, tá? Às vezes, se a gente for analisar e se aprofundar, isso já estava presente lá
na vida da minha mãe com os pais dela e do meu pai com os pais dele. É porque eles não falam muito. Isso tudo que eu contei aqui, que eu compartilhei com vocês agora, é o que eu consegui arrancar dos meus pais, porque eles não falam muito. A minha mãe ainda fala mais, mas o meu pai tem muita mágoa ainda, né, do seio familiar dele, porque toda a família virou as costas para ele, não foi só o pai, foram os tios, né, os irmãos do pai, a família da mãe que ele não conhece, foi todo mundo que virou as costas para o meu pai. E aí depois de ano passado, quando eu vim para cá, para Santos, a família do meu pai veio aqui assim, do nada me encontraram na internet, e aí eu sou o polo, né? Eu sou o eixo, porque eu falo, gente, ninguém vai atrás dos meus irmãos, vão só atrás de mim, o que acontece? Eu sou o eixo. Aí vieram na minha casa, aí meu pai veio, aí ficamos, fiz um almoço para eles e conversa. Aí meu pai foi colocando aquela revolta dele. Ah, mas vocês viraram as costas. Meu pai lavou o verbo, né, com a família dele. Vocês viraram as costas para mim. Ah, isso, e por que aquilo? E assim, tentando manter a classe, mas a mágoa vindo, né? Então, foi importante para ele o encontro ano passado aqui com algumas pessoas da família dele. E a gente fazer isso aqui, enquanto a gente está vivo, é importante, porque isso libera as pressões de toda os nossos antepassados. Imagina os nossos antepassados assistindo a gente lá do plano espiritual, na torcida, né? Para que toda a nossa família entre em harmonia. Porque a partir do momento em que a gente faz essas ressignificações familiares, nós permitimos que toda a nossa linhagem dos descendentes, né? Os descendentes, os que virão, ter uma nova vida. Uma vida expandida, uma vida consciente, uma vida com outros propósitos e não com os mesmos, já vindos de gerações e gerações e gerações. Né? Como eu estava dizendo, eu não tenho assim um estudo, mas por exemplo, da minha família, né? Da linhagem, da árvore genealógica da minha família, mas da minha mãe, por exemplo, eu vejo muitos conflitos que queriam se repetir na minha família, e aí eu sempre dou um jeito de intervir, vamos fazer uma reunião, vamos ver todo mundo, vamos conversar, porque são irmãos que não se falam. A minha mãe teve um episódio recente da mãe dela, que minha avó faleceu esse ano, né? Não foi pelo Covid, foi de velhice mesmo, da idade. Foi com 94 aninhos. Bem vividos, acredito eu. Uma matriarca maravilhosa. E ela não pôde cuidar da mãe dela. Minha tia, acho que uma antes da minha mãe, não chega a ser a caçula, tomou posse e simplesmente criou impeditivos para que a minha mãe não tomasse conta da minha avó. E a minha mãe tinha se preparado para isso, minha mãe tinha liberado a agenda dela, foi para lá, falou que não tinha tempo para voltar, que ia ficar até a minha avó, né, realmente partir. Minha mãe foi assim disposta a ficar tipo 6 meses, um ano e meio no Nordeste para cuidar da minha avó. E com 3 meses lá, a minha tia simplesmente arrancou a minha avó de dentro da casa da minha mãe, da casa da minha avó, onde a minha mãe estava, né? Minha mãe estava na casa da minha avó, arrancou com uma ambulância e levou para a capital, no Nordeste, e tirou essa possibilidade da minha mãe e criou o maior atrito, maior auê, por conta da aposentadoria da minha avó. Pasmem, foi isso. E aí minha mãe ficou muito chateada, muito magoada, porque minha mãe esperou uma vida toda para isso. Minha mãe saiu cedo do Nordeste, minha mãe queria viver esses últimos momentos com a mãe dela, cuidando e tudo mais. E o pior não é isso, o pior é que quando a minha mãe foi visitar depois de um tempo, a minha mãe veio para São Paulo e voltou para casa e tudo. Quando a minha mãe voltou lá depois de 6 meses, 7 meses, a minha avó estava definhando em cima de uma cama, sendo cuidada por outras pessoas. Nem era pela minha tia. Minha tia contratou outras pessoas para cuidar da minha avó. E aí a minha mãe ficou muito, muito chateada. Então, assim, toda essa bagunça nessa árvore genealógica da minha mãe tem forte tendência a retomar numa próxima vida, se eles não entrarem agora, eles lá, irmãos, porque ficou tudo bagunçado lá, né? Ficou tudo bagunçado. Se eles não retomarem agora
esse vínculo, vem numa próxima vida. Vem numa próxima vida trabalhar isso novamente, tá? Detalhe, a mãe, né, a minha avó, não foi honrada pelos filhos, né? 8 irmãos não honraram a minha avó, né? Com cuidado, com amor, indo lá visitar, indo lá. Não, simplesmente bateram. Teve tio meu que falou, já tá quase morta. Então, imagina, né? Ter esse pensamento sobre a matriarca, sobre aquela que deu a vida, aquela que gerou, né? Por mais, gente, por mais desafiador que seja nosso relacionamento maternal, paternal, nós precisamos honrar. Não é um mandamento divino que tem na Bíblia? Tem na Bíblia, tem em outros ensinamentos religiosos, né, de outros livros, que a gente precisa honrar o ventre que nos gerou, honrar a semente que nos foi fecundada, porque já é o princípio da gratidão. A gente voltar para essa origem e olhar essa origem com amor, com zelo, com cuidado. A vida vai nos presentear, se formos, né, merecedores de chegar na nossa velhice, com essa mesma honradez, né, com essa mesma energia de sermos cuidados, honrados, graciados. A gente recebe o que a gente doa. E isso já vem de outros mecanismos, com certeza, do bisavô, do tataravô, né? Do cuidado, do olhar que se teve para esse momento na vida, tá? E muitas pessoas, nesse momento da minha mãe, duvidaram da minha mãe. Eu não duvidei porque a minha mãe tomou conta da mãe de criação do meu pai. Quando a minha avó acamou, minha mãe é enfermeira, então ela tomou conta, minha mãe já foi cuidadora, minha mãe já trabalhou em berçário, então minha mãe tem essa coisa do servir, né, do cuidar com o outro. E os irmãos duvidaram da minha mãe, sabe? Disseram que estavam indo lá por interesse, que ela queria o dinheiro da minha avó, aquela coisa toda, então ficou... E, gente, era uma aposentadoria, não tinha nem terras, bens, nada, entendeu? E foi focado o quê? Na matéria. E todo o tempo eu estava trabalhando essa questão com a minha mãe. Mãe, perdoa, é o seu treinamento, traz os seus aprendizados, não dá para ficar trabalhando raiva, perdão, mágoa, ódio, ressentimento. Eu sei que dói, eu sei que é chato, mas não é dessa forma. As coisas vão acontecer para que você depois tenha a clareza do porquê que isso está acontecendo com você, respira. E isso tudo eu compartilho com vocês para que vocês entendam a importância da gente visitar sempre o nosso passado. Lembra que eu falei que a gente visita o passado por 3 motivos? Eu falei aqui na live essa semana. Então, um desses motivos é o quê? Olhar com outros olhos. Quando a gente faz essa introspecção de visitar o passado para olhar com outros olhos, chama-se ressignificação. Então, olha só, tenta ver por um parâmetro de aprendizado, o que você tem para aprender, o que a vida está querendo te ensinar com tudo isso. Sabe, não leva para o lado pessoal. Uma das coisas que tem no livro Os 4 Compromissos, um dos pilares desses compromissos é não levar tudo para o lado pessoal. Nós temos essa forte tendência, e isso é uma coisa do ego, tá? Então, tentem trazer para o lado espiritual, que é o lado da consciência, que é o lado que vai trabalhar as suas emoções, é o lado do coração. Do que todas essas experiências de vida, como no meu caso, eu tive vários traumas, vários processos, para que isso não pesasse, por muito tempo ficou pesado, mas para que isso não pesasse, principalmente em relação aos conflitos que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, na adolescência, na juventude, eu sempre tentei olhar tentei não, né? Eu sempre busquei olhar pelo lado do aprendizado. Certa vez, quando eu tive o meu filho, que estava sozinha, a minha mãe virou para mim e falou: quem pariu o Mateus, que balance. Quem nunca ouviu, né? Eu ouvi. E aquilo doeu tanto, aquilo machucou tanto, que eu já tinha sido abandonada pelo pai. Já estava ali, primeiro filho, né? Tinha 21 anos. Falei, meu Deus, é minha mãe, ela vai me ajudar. Aquele drama, né? Aquele drama existencial de falar, ferrou. E aí eu peguei aquilo assim com tanto... Só que eu virei a chavezinha assim de, tá bom, vou mostrar que eu consigo. Eu não fiquei
eu fiquei naquele momento inicial, não vou mentir, né? Fiquei com uma dorzinha, né? Fiquei ali magoada, ressentida. Mas eu peguei aquilo como dor. Eu falei, tá, já que eu não posso contar então eu vou me virar só. E fui. E desde então eu sou uma pessoa que entendeu a mensagem. Se eu tivesse tido o apoio da minha mãe, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de aproveitar a autorresponsabilidade, como eu aproveitei. Eu falei, pô, agora não sou só eu, agora tem mais alguém. Então eu preciso me empenhar, eu preciso ter foco. E aí, o que você vai querer da sua vida? Foram as perguntas que eu me fiz naquela época. Sem coach, sem terapia, sem nada. Falei, e aí? E aí eu comecei a buscar, né? Eu aproveitei aquele período, a empresa, logo depois que eu voltei, me mandou embora, então eu aproveitei aquele período para cuidar do meu filho, para estar presente com ele naquele 1 ano e pouco, e depois eu coloco ele na creche e vamos embora. E aí foi, estudo, faculdade, vamos batalhar, vamos para cima, sem apoio nenhum, nem emocional, paterno, né? E nem financeiro. E bom, tô aqui 15 anos depois para contar que deu certo, tá dando certo. Meu filho é maravilhoso, assim, é super educado, inteligente, uma pessoa que eu posso contar nas atividades do dia a dia. A gente teve os nossos... Ele é meu professor, meu grande professor, porque é o meu primeiro filho, então eu tô sempre em aprendizado com ele de como ser uma mãe de um adolescente. Aí eu fico pensando, eu já fui adolescente, eu já dei trabalho, dou graças a Deus que ele dá um terço de trabalho que eu dei para meus pais, mas também porque eu sou uma mãe com a mente expandida. E muitas coisas eu levo para ele para que ele não tenha essa visão de repetição de padrão. Então, eu já vou trabalhando a mente dos meus filhos, a mentalidade e a consciência deles, para que eles não levem também as coisas para o pessoal. Eu me coloco muito no lugar de aprendiz, eu me coloco muito como não sou a dona da razão, não sou a dona da perfeição. Eu lembro muito daquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, que o Will Smith, o filho, fala que quer ser jogador de basquete, aquela coisa, né? E aí o pai lá todo frustrado, briga com ele, fala para ele desistir daquilo, que aquilo é loucura. Muitas vezes, quando eu brigo com meus filhos, depois eu volto, principalmente porque querem viver de gamers, né? Essa coisa do mundo novo. Eu volto e falo, olha, não deixe que ninguém, nem mesmo eu, tire de você, arranque de você os seus sonhos, né? Você é um ser livre, precisa só trabalhar sua consciência e sua mente para ser o que você bem quiser, o que você bem entender, né? Você não está aqui para servir como modelo de vida para mim. Você não, esse aqui é meu filho, eu apresento ele para o mundo, o melhor modelo de vida, de existência que eu pude criar. Não, Deus é mais. Isso é uma formatação errônea, equivocada, e não é esse peso que a gente tem que levar para os nossos filhos. E a gente traz muito isso lá, das cobranças e exigências dos nossos pais, tá? Até hoje eu sinto o peso de cobrança dos meus pais em relação ao meu estilo de vida, mas eu sempre bato na mesma tecla, eu falo, mãe, a minha mentalidade é diferente, eu penso diferente, eu vivo diferente, eu ajo diferente, eu como diferente, eu não como nem carne, vocês comem carne, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sou um ser humano diferente. Só deixa eu viver que no final do montante, vamos ver o que vai dar, não sei, não tem uma receita certa e errada, só vai ter um estilo de vida diferente. Falei, eu não vivo essa formatação, trabalho, graduação. Meu irmão vive, eu falei, olha lá. E ela é assim, né? Meu irmão é um pedestal que se formou, tem um apartamento, tem carro, aquela coisa. Eu falei, olha lá, tá, seu modelo perfeito. Agora deixa eu ser um modelo imperfeito, por favor. Né? E aí a gente fica entrando muito nesse embate, porque é a cobrança, né? A cobrança. E ter isso e não levar para o lado pessoal é o maior exemplo de perdão que a gente pode ter, sabe? Tipo, eu te perdoo por você pensar assim, por você. Eu entendo que você me ama dessa maneira que você expressa seu amor, é se preocupando, né? Acreditando que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir, só deixa eu tentar, por favor, aqui do meu jeito. Não tá dando certo, não tá aí tudo, não tenho 2 filhos, moro sozinha, eu pago minhas contas, não enche o saco, não ligo pra você pra me fazer nada, pra pedir nada, não te trago problemas. Eu ligo pra gente conversar e falar coisas boas. Isso pra mim é uma receita de sucesso maravilhosa. Só que eles ainda estão lá no formato anterior dos pais dele, né? Da geração deles. E quando a gente trabalha o amor nessa empatia de olhar a cabeça dos nossos pais e respeitar
e pegar somente o que é bom e o que é válido do contexto educacional que nos foi colocado, é maravilhoso. Você entra na harmonia, você entra no fluxo, né? E eu me coloco muito na condição humana, de, olha, tô errando, tô aprendendo, não tô aqui para ser perfeita. Não sou perfeita. Não sou. Eu só alcancei uma receita relaxada de vida que para mim funciona, de viver o momento. Eu quero viver o momento, eu sinto paz quando eu vivo o momento. E aí é um exercício para levar isso para eles também, né? É o que eu sempre falo de ser luz. Não é fácil ser luz. Eu nem nunca quis me colocar nesse lugar, né? Mas a minha trajetória de vida me colocou e é bom porque é fluídico, é pleno, é maravilhoso, é harmônico, é integração, é o que eu falei na live de ontem. Não há separação, eu não me sinto separada, distante, distinta. E eu tento, né, busco viver aqui o máximo de conforto possível dentro dos aprendizados, eu vou buscando, tá? Então, o que eu posso acrescentar para vocês e falar para vocês buscarem para entenderem um pouco desse mecanismo do nossos pais com a nossa vivência. A gente não escolhe, entre aspas, os nossos pais, né? Esse livro aqui da Aline Schutz me diz o contrário, né? Acordos Espirituais. É do pessoal do Luz da Serra, da Aline Schutz, é muito bom. Diz que sim, a gente escolhe e é acordado, tanto com eles quanto conosco, viver essa experiência, né? Tem alguns livros aqui, deixa eu mostrar para vocês. Lembranças de Outra Vida. Tem esse aqui, Regressão Terapêutica. Ele tá num novo formato agora, mas o nome acho que é Regressão Terapêutica para Crianças. Esse aqui é o volume 1 da Carmen, que foi a minha instrutora de psicoterapia reencarnacionista. Ela e o esposo dela. Regressão terapêuticas em crianças com dificuldades. O que aqui mostra? Que crianças com dificuldades seriam o quê? São crianças só especiais, são crianças que são consideradas com déficit de atenção, com TDAH, com comportamentos agressivos e tal. Então ela explica aqui nesse livro por que essas crianças vêm assim, quais são os aprendizados que a gente tem que ter com essas crianças. Aí a gente se coloca no lugar de pai, né? Porque esses filhos aqui, se não são olhados com esse autoconhecimento, com esse nível de aprendizado, até as crianças especiais com síndrome de Down, né, crianças autistas, eles têm muito a nos ensinar. A pergunta dos pais é: por que eu estou recebendo uma criança assim? Como eu posso aprender junto com ela? Porque ela é o que ela é, né? Ela não vai mudar só porque você quer que ela mude. Ela vai ser o que ela é, na essência, na pura essência. E aí você que vai estar no processo de aprendizado. Então, a todo tempo nós estamos no processo de aprendizado com os nossos filhos. E para que eles não sejam nós do futuro, cobrando de nós comportamentos que não tivemos para com eles, de estado de presença, de afetividade, de participação, a gente tem que fazer a escolinha agora. E a escolinha que a gente cobrou dos nossos pais e que não teve, porque o contexto era outro, né? Eu não tinha como eu cuidar, aliás, cobrar, não tem como eu cobrar, é cruel demais eu cobrar minha mãe o contexto que eu dou hoje para os meus filhos. Mas eu formatei o contexto hoje de um modo que os meus filhos tivessem a minha presença em casa. É surreal a minha rotina, mas eu quis ter essa formatação para que fosse cortado esse padrão, né? Porque a minha mãe também não teve, porque a minha avó teve 8 filhos. Imagina você dar atenção para 8 filhos e dar a mesma atenção. Não existe. Então, eu sei que na criação da minha mãe teve essa questão da ausência, do abandono, da rejeição. E aí, a minha mãe trouxe essa formatação para mim na questão de que preciso estudar para ter um bom trabalho,
para poder dar uma melhor condição para os meus filhos. Mas, em contrapartida, a gente não tinha a nossa mãe em casa. Quase não víamos a nossa mãe em casa. Mas quando ela estava, era sempre aquela coisa assim, ela fazia bolos, ela estava ali meio que dormindo, meio que acordada, mas queria se fazer presente. Era a maneira como ela encontrava, né? E aí, para mudar essa formatação, hoje eu busquei fazer, principalmente na pandemia, isso ficou mais presente, fazer toda a minha rotina de trabalho em casa, conciliando com os meus filhos, né? Agora, por exemplo, antes da live, a gente foi dar, tipo, meia hora, deu 40 minutos de relógio, fui dar uma volta de bike, ele, o irmão dele, eu fiquei olhando, eles brincando, eu falei, agora vamos voltar, que eu tenho a live, tenho essa rotina, tenho as coisas para fazer. Pode ser pouco 40 minutos, mas com certeza são 40 minutos que numa somatória da infância deles, da adolescência deles, vai fazer toda uma diferença no futuro. Então, para quem quer entender melhor como funciona essa dinâmica pais e filhos, aqui, ó. E aí esse livro também fala desse contexto de terapias de vidas passadas, que é um polo que eu trabalho, né? Então tem o Brian Weiss, que eu super indico, Milagres Acontecem, Muitas Vidas de Muito Mestre, Só o Amor é Real, é um mestre na arte da terapia reencarnacionista. E por que eu bato essa tecla da terapia reencarnacionista, da gente se abrir para as regressões, reencarnação, na verdade, né? Para reencarnação. Para que a gente tenha a mente clara de que os nossos pais fazem parte da nossa família estrutural, né? A família que a gente veio corrigir ações, a família que a gente veio saldar algumas dívidas. Então, por isso que às vezes é muito desafiador o relacionamento com o pai, como foi o meu, com meu pai, com mãe, com irmão, né, com pessoas mais próximas. Porque são pessoas que nós viemos com essa proposta de apaziguar, né, de equilibrar, de harmonizar essa relação. E por isso que veio nesse núcleo tão central. E tudo que a gente vive no berço, né? Tudo que a gente vive nessa nossa família de berço, nessa nossa família da raiz, né? De sangue, a gente vai reproduzir na nossa família grande, como adultos, né? Na nossa família que a gente vai criar, que a gente vai gerar, que a gente vai nutrir. Se nós não estivermos conscientes e atentos, vai ser uma reprodução. Porque você vai trazer a sua personalidade já, que vem de outras vidas, por isso que é importante se abrir para essa questão da regressão, da reencarnação, né, de vidas passadas. Então, você, na técnica da psicoterapia reencarnacionista, a gente fala de personalidade congênita. É a personalidade da sua essência, parte, pelo menos, da personalidade da sua essência, que você vem trazendo a vidas, e que você tem que fazer essas correções da personalidade, não da essência, mas da personalidade, da somatização das personalidades. Aí você traz para cá uma característica bem predominante, que às vezes você enxerga que é até desafiador de você se libertar. Às vezes pode ser um muito mandão, ou muito chorão, muito... Vamos chamar assim, melodramático, né? Muito sensível, ou muito perfeccionista. Talvez você já traga, né? Seja uma característica da sua personalidade congênita. E aí você vem para trabalhar isso com esses gatilhos, né? A nossa família são os nossos gatilhos, nossas, né? E aí quando a gente cria a nossa família, a gente vai gerir nossa família, onde você vai se tornar mãe ou você vai se tornar pai, você vai ter ali de novo a oportunidade de ver essas características agora com uma visão adulta das coisas que você tem que mudar em você. E quando você começa a jogar essa responsabilidade para os seus pais, de falar, mas foi porque a minha criação foi assim, porque isso vem, porque a minha mãe me tratou desse jeito, porque isso, aquilo. Ainda mais agora nesse novo tempo que a gente abre a internet, tem assunto sobre tudo. E aí a gente começa a fazer autoterapia sozinho, ou autoanálise, e acaba chegando nessas conclusões equivocadas, de querer irresponsabilizar os nossos pais por quem somos. Aí abre-se assim uma barreira, né? Levanta-se um muro para você transpor isso. Por isso que o perdão, perdoar os nossos pais é muito importante. Quando a gente faz esse movimento, Bert Hellinger fala isso muito na constelação sistêmica, quando a gente faz esse movimento de perdão, o Ho'oponopono está aí para ajudar a fazer isso.
Você não só perdoa os seus pais, mas toda uma árvore genealógica sente, né? Toda a sua árvore genealógica, toda a sua ancestralidade sente essa energia do perdão se esvaindo. E eles vibram lá em cima, eles estão lá na torcida, tipo, mais um. É sério, tá? Tem esse livro aqui do Dr. Mauro Quito, ele também tem vários conteúdos na internet, muito legal, chama-se Reforma Íntima, a terapia da reforma íntima, que é a terapia que eu aplico, tá? Psicoterapia reencarnacionista, para quem quer entender mais profundamente. Tem um capítulo aqui só falando sobre os pais, ou seja, é um assunto importante, Mari? É um assunto importante, muito importante. Aqui fala, cadê? E ao tomarmos essa decisão de serem pais, né, de sermos pais, cada um de nós deve ter em mente que, escondido por trás do rótulo de pai e do rótulo de mãe, aquele que chamamos de filho é, na realidade, um companheiro de jornada. Então, isso serve para os nossos pais também. Pai, mãe e filhos são os nossos companheiros de jornada, são aqueles que voluntariamente se colocaram à disposição para que a gente pudesse vir nessa egrégora familiar, nos trabalhar, nos desenvolver, nos aprimorar. Aí vem aqui outra que eu grifei, mas raramente nos lembramos que o nosso filho, por trás da sua casca, é um ser espiritual como nós, que descemos antes, né? No caso dos nossos pais, desceram primeiro, e que está chegando agora para cumprir a sua missão, entre elas, muito frequentemente, a busca de um resgate e harmonização conosco, o que eu acabei de falar, né? Então, os nossos pais acordaram receber a gente para que houvesse essa oportunidade de harmonizar as nossas existências, porque provavelmente numa esfera anterior a gente teve ali uns embates e aí a gente se dá essa oportunidade de vir numa vida trabalhar isso, tá? Aí aqui em relação a nós que somos pais, nós pais devemos ter firmeza e paciência com os defeitos dos nossos filhos, dar amor, dar bom exemplo e esperar que a vida vá ensinando a eles as mudanças necessárias. Por que ele fala isso aqui? Porque num momento aqui desse capítulo, ele diz assim que às vezes a gente se culpa muito se o filho segue um caminho que não é um caminho mais coerente ou mais correto segundo a nossa análise. Eu não acredito em correto e certo e errado, tá? Mas não é um caminho mais coerente. Aí tem que a gente sempre voltar e lembrar da personalidade congênita, tá? Faz parte do acordo que nós fizemos aceitar esse espírito com essa característica, com essa personalidade, para que a gente ajude ele no desenvolvimento dele. Então, se você se culpa, você está atrasando o seu processo e não está facilitando o dele. Agora, se a gente se alinha e você entende que quais são as características que essa personalidade do seu filho, da sua filha, querem que você, que são predominantes, vem para que você se trabalhe, né? Vem em seu auxílio para você se permitir se trabalhar. E aí você vai trabalhar o quê? De repente a paciência, o amor incondicional, trazer equilíbrio, enfim, aí cada um tem que analisar dentro da característica a predominância. O meu filho mais novo mesmo, ele tem crises de nervoso, assim, ele explode. Parte eu sei que vem lá do pai dele, que o pai dele era assim, mas parte vem da personalidade congênita dele. E isso eu constatei que aos 4 anos de idade dele foi quando ele começou o primeiro tratamento. E depois foi melhorando, e aí ele foi crescendo, eu fui ensinando ele a respirar. Pranayama, falou, quando você vê que vai explodir, respira, porque isso faz mal para você. Ele fica todo duro, ele fica todo tenso, parece que ele vai explodir mesmo, ele fica vermelho, ele fica roxo. E se é uma criança que não é trabalhada, já identificado isso pequeno, quando chega adulto, é esse adulto que vai levar uma fechada no trânsito e vai dar um murro na cara do outro. Se tiver armado, vai matar o outro. Se for em casa numa briga com a esposa, vai espancar a esposa em casa. Não tô justificando, tá, a ação, mas é por quê? Porque não consegue, é uma personalidade congênita dele. Tem dificuldade para ponderar a sua raiva, né? Porque o que ele tá sentindo ali no momento do nervoso é raiva. Então aí a gente tem que trabalhar o quê? Aquele sentimento.
e aí ele ter um contato, reconhecer. Eu falo isso muito para os dois aqui na minha casa. Eu falei, ó, vocês são gatilho um do outro, porque um pode olhar para o outro que já tá, ó, faísca. Eu falei, então se desenvolvam aqui, aprendam a se controlar, aprendam a se observar, aprendam a não levar tudo pro lado pessoal, porque lá fora as pessoas não vão ter a paciência, sabe, que vocês têm. Vão sentar a mãozada. Vai lá você folgar com alguém lá fora, do jeito que vocês folgam um com o outro aqui dentro. Então, eu ensino muito isso para eles já, mas porque eu já tenho essa mentalidade aberta, expandida, né, para conversar. Mas seria o quê? Legal que todo mundo tivesse, né? Assim a gente facilitaria muito a vida dos nossos. Eu não tive lá na infância. Eu e meu irmão era só se engalfinhando, meu irmão mais novo. Olha lá, os pais precisam ficar atentos às duas coisas. O que pensam, sentem e fazem para não prejudicar o seu projeto de cuidar e ajudar aquele irmão que receberam, no caso, meus filhos ou os filhos de vocês. E o que o seu filho mostra de negativo congenitamente para perceber qual é a proposta evolutiva que veio purificar. Então, reafirmando o que eu acabei de falar. E aí tem uns exercíciozinhos aqui legal, tá? Que vale a pena você anotar ou prestar atenção se responder, né? Olha lá, você é pai ou mãe dos seus filhos ou está pai ou mãe deles? Vale a pena refletir. Você sabe por que trouxe do mundo espiritual para serem seus filhos? Deus está satisfeito com você? Se na próxima encarnação você vier de um filho ou de uma filha, né? Ele gostará de você? Então, imagina assim, o meu filho sendo meu pai, né? Será que ele vai gostar de mim? Não sei, acho que vai, hein? Ou não. Faz as reflexões aí. Você dará um exemplo de pessoa espiritualizada que não bebe alcoólicos, não fuma cigarro, não mente e não é materialista? Você dá um exemplo assim? Você ajuda seus filhos a evoluir seu ego? Você merece que seus filhos o amem? Você gostaria de ser seu pai ou sua mãe? Você é um bom filho dos seus pais? Aí essas perguntas é para vocês refletirem, tá? E aí leva lá no contexto. A mesma coisa, eu vou dizer. Você é pai ou mãe dos seus pais? Que o assunto aqui é curar pais, né? Você sabe por que os seus pais te trouxeram ao mundo? Deus está satisfeito com você? Sendo como você é? Se na próxima encarnação você vier pai dos seus pais, eles vão gostar de você? Você dá um exemplo, um bom exemplo de pessoa espiritualizada para os seus pais? Seus pais se orgulham, aqui no caso não é nem exemplo, mas seus pais se orgulham da pessoa que você é? Você ajuda seus filhos, os seus pais a evoluir o ego? Eu posso dizer que ajudem. Você merece que os seus pais te amem? Você gostaria de ser pai ou mãe dos seus pais? E aí reforço, você é um bom filho para os seus pais? Então essas perguntas fazem a gente inverter um pouco o jogo e analisar se a nossa conduta, a nossa postura está coerente com o que a gente pensa, né? Idealiza de um mundo bacana, principalmente no aspecto espiritual e humano, né? Equilibrando sempre os dois. E é isso, ó, vale a pena fazer o seguinte exercício também, além de entrar com essas reflexões. Se você acredita que não consegue ter uma conversa aberta, primeiro assim, se você conseguir, senta com seus pais e estuda um pouco da sua árvore genealógica, conversa como era a infância deles, como é que era a vida deles, como é que foi, para você começar a trazer um pouco de empatia na vida dos seus pais e entender muito dos comportamentos que você tem hoje, que foram adotados deles, de onde vem. Primeiro ponto. Segundo ponto, se não conseguir se desculpar por algumas coisas ou pedir perdão por algumas coisas, escreva. E aí faça isso com seus pais e com você,
tá? Sempre as duas medidas. Sempre se perdoa por ter se permitido, por ter se colocado em situações, por ter também falado de determinados jeitos, de determinadas maneiras, que às vezes você poderia ter se segurado mais. Sempre se permita perdoar nesse sentido, tá? E perdoe as pessoas também. Isso vai trazendo processo de limpeza, processo de cura. E perdão com pai, minha gente, perdão com mãe, tá totalmente ligada a relacionamento, tá totalmente ligada a financeiro, tá inteiramente ligada com doenças que vêm aqui, ó, do nosso estômago para baixo, né, do nosso umbigo para baixo. Principalmente na região sexual e na região aqui da bexiga, dos nossos rins, são questões ligadas com pai e mãe, tá? Mãe, relacionamento. Pai, dinheiro. Então, se você vê a sua vida travada financeiramente, se você vê que tem dificuldade para lidar com questão de dinheiro, tá ligado com seu pai. Perdão que você precisa liberar do seu pai, mágoas que você precisa liberar do seu pai, comportamentos que você não aceita, de repente seu pai ainda tem com você e você precisa dar aquele freio, tão ligada aos pais, né? Dar aquele freio, digo, conversar, se o seu pai ainda for vivo. Se não for, a conversa vale do mesmo jeito no plano espiritual. Às vezes é até mais fácil, né, a conversa. Então vale a pena. E mãe, relacionamento, tá? Relacionamento afetivo, casamento, namoro. Se você tem problemas com a sua mãe, provavelmente você vai ter problemas nos seus relacionamentos. Como eu tive vários. E depois de ter alcançado muito trabalho de ressignificação com a minha mãe, de perdão, de cura, hoje eu tenho até um bom relacionamento com os meus ex, com todos, sem dúvidas. Eles vêm aqui na minha live, eles curtem, a gente conversa, tem mensagens, tá super bem, acreditem. E antes isso não era possível. Hoje eu tenho ótimos relacionamentos com os meus ex, inclusive os pais dos meus filhos, e tô no momento de solitude, tô no momento meu comigo mesmo, e tô amando, e não quero relacionamento por hora, não. Mas porque eu sei que agora é o momento de eu cuidar de uma parte da minha vida que tem a ver com meu pai, entendeu? Então tá tudo ligado, gente, tá tudo ligado. E façam esse trabalho com vocês, façam essa harmonização com seus pais, porque você dá saltos quânticos quando você faz isso, você libera a sua ancestralidade, você se liberta de pesos desnecessários, a vida flui melhor, tanto para você quanto para os seus pais. A minha mãe hoje, ela tá numa felicidade, numa alegria esse ano, porque ela comprou um terreno, tá construindo a casa tá quase pronta, ela tá voltando a ter harmonia com o companheiro novo dela. Então, assim, tudo isso se deu por quê? Porque a gente se trabalhou, porque a gente se perdoou, porque a gente aprendeu a olhar com um olhar mais humano, com esse olhar de realmente companheiros de jornada, né? Não com aquele apego emocional, ai minha mãe, ai minha filha, entendeu? Mas porque a gente se harmonizou como companheiros de jornada. Então vamos crescer, vamos se abraçar, vamos ouvir uma outra, vamos contar as nossas questões. E aí hoje a minha mãe, vejo ali a prosperidade, a abundância, a harmonia abraçando a vida da minha mãe e sinto da mesma forma isso acontecendo comigo. Entendeu? Olha a importância da gente fazer essas ressignificações. Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E olha que interessante, não é isso mesmo? Eu fiquei com medo da live cair. Deu 1 hora aqui da Mariana falando. Haja comunicação aí, minha filha. E eu acho que o Instagram liberou tempo, né? A mais. Tá aí uma plataforma que eu preciso estudar. Instagram. Bom, obrigada, gente, pela presença de vocês. Gratidão. Lembrando que hoje não tem Clareza na Jornada às 9 da noite, tá? Hoje eu tenho curso de desenvolvimento mediúnico. Mas amanhã estamos aí. Aí amanhã tem live meio-dia, tem live às 9 da noite. Paula, linda! Eu vi que você tinha entrado, né? Mas eu engatei aqui a marcha aqui, acelerei e vambora, né? Que o assunto é bem bacana esse. E muito obrigada por todos vocês estarem aqui, gratidão, um dia maravilhoso, incrível, aproveitem lá no comecinho da live, quem quiser rever,
Eu dei dicas aqui do portal de hoje, 11:11, falei da mensagem, então aproveita para trazer essa energia, faz esse perdão, se for para colocar os pais de vocês, coloque essa intenção de perdão, e a energia do dia tá muito propícia para isso, tá bom? Beijo grande, beijo de luz e até amanhã!